Maravilha. Retornando aqui então ao nosso ensino, eu deixei vocês com uma pergunta, né? E eu vou falar para vocês que eu acho que essa pergunta que mais tem me impactado nos últimos tempos. Eu não estou dando a aula amarela à toa. Eu estou dando a amarela porque eu creio que ultimamente o Senhor tem ministrado coisas no meu coração que correspondem a essa apostila. Então, eu acredito, cara, que eu vou ser muito abençoado. Seremos todos nós. Vamos aprender do Espírito. Essa palavra, essa frase, esse termo, né, responsabilidade cristã, ela fala de maturidade. E é algo que provavelmente eu vou falar muito com vocês. Maturidade. Maturidade cristã. Responsabilidade e maturidade cristã. Você sabe quando alguém é maduro? Quando aquela pessoa é... Vermelho. Vermelho. Não, maduro. Não, quando é uma pessoa, característica, adjetivo da pessoa. Não fruto. Tá. Você sabe que uma pessoa... Vamos lá. Você sabe que uma pessoa é madura quando... Pode falar mais alto? Quando é responsável, que o Mer disse lá. Quando a pessoa é responsável. Por quê? Porque ela tem consciência dela, que ela tem que fazer e procura, né, cumprir com essas obrigações. Legal que vocês falaram. Então, a gente sabe que uma pessoa é madura quando ela é responsável. E ela é responsável quando ela tem consciência daquilo que ela precisa fazer, do encargo dela. Ela tem consequência das ações dela, para a vida dela e para a vida de outras pessoas. Isso fala muito de ser mordomo. Por quê? O mordomo, ele tem consciência de quem ele é, de qual é o seu propósito, aonde que ele pode ir, onde é que ele não pode, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua função, qual que é a sua missão no seu círculo de influência. Círculo de influência psicológico, né? Mas o que é? A gente não pode obrigar ninguém a receber a Cristo. Nós podemos influenciá-los, certo? Da mesma forma como Deus nos chama e não nos obriga. Sentido assim, Ele nos mostra quais são as boas consequências de nós servirmos a Ele e também as ruins. Mas a escolha está diante de nós. Você ser responsável, responsabilidade, maturidade cristã, é você entender quem você é, entender qual é a sua missão, entender quem é o seu Senhor e agir a partir disso. Entender que nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Na verdade, deixa eu falar para vocês, todo mundo tem alguma responsabilidade. Cristão ou não. Mas a questão é, muitas pessoas fogem de querer ser responsável, né? Coordenar bem as coisas do reino. Mas elas não entendem que para a vida delas elas vão precisar ser responsáveis. As pessoas mais quebradas que você deve conhecer é aquelas que não conseguem lidar com essa verdade. Seja por dificuldade de entender, seja por perturbação emocional, seja por engano do inimigo. As pessoas mais inconstantes que você vai conhecer também são assim. Talvez você se sinta inconstante às vezes. Talvez você se sinta meio vacilão. Mas se sentir assim A Bíblia já falou sobre isso, sabia? Jeremias 17,6 fala: enganoso é o coração, mais corrupto que todas as coisas. Quem conhecerá? Nós vivemos pela... Olha só, né? Nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé. Então isso já pressupõe uma certeza. Fé é a certeza que nós não temos que iremos receber, né? Então, nós
somos pessoas que temos uma certeza de quem nós somos, quem nós somos no Senhor, quem é o Senhor, aquilo que Ele deseja e a nossa relação com Ele e a importância de nós levarmos isso para outras pessoas. Entende? Que é maturidade e responsabilidade cristã, porque todo mundo vai se envolver com alguma coisa na vida, mesmo que você não escolha. Tem certas coisas que vêm na tua mão, você não tem o que fazer. Entende? E quanto mais adulto você fica, eu estou vivendo isso, aleluia. Quanto mais adulto você fica, mais você vai vendo isso. E o irmão Luiz falou, nós somos sempre filhinhos, vamos ser sempre cuidados e tal. E Deus também tem expectativa de que nós venhamos a crescer e nos tornarmos adultos espiritualmente. Isso o irmão me fala. Não tem problema a gente querer receber de Deus. Ou que as pessoas venham e, nossa, fale conosco, nos cuide, não tem problema. Mas se a gente permanece nisso, a gente vira um Benjamin Button. É uma síndrome de Peter Pan espiritual. O cara está há 30 anos na igreja, 10, 15, 25, e ele ainda quer ficar no leitinho. Ele está recebendo muito pouco, não aprendeu a ser mordomo ainda. Isso é importante a gente ouvir, para que nós venhamos a sair desse lugar de mamadeira espiritual. Tem gente que resiste ao chamado. Também gosto de chamar de síndrome de Jonas isso. A questão é, até quando a gente tem que bater a cabeça? Até quantas circunstâncias contrárias tem que acontecer para que a gente aceite o nosso chamado? Isso tudo é mordomia cristã. Para você entender aquilo que Deus te chamou para fazer. E olha, você cuidar das coisas do Senhor é uma direção, um mandamento dele, não é? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Você que acha que, meu Deus do céu, estou com medo, abra 1 João capítulo 5. Nossa, o Fidel está falando tudo isso, cara, você é responsável. Não! Calma aí, vamos ver. Você que está com medo. Foi assim, 4:18, depois leu 5:3. Diz assim, 1 João 4:18, 1 João 5:3. Vou ler. Diz assim, 4:18. No amor não existe receio, ou seja, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, medo supõe punição. E aquele que teme, ou seja, tem medo, né, não está aperfeiçoado no amor. 5:3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Então você vai mostrar que você ama a Deus quando você pratica os mandamentos dele. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês permanecerem nas minhas palavras, pedirão qualquer coisa e você será dado. Vou abrir de novo. Cara, isso aqui é muito lindo. João 14, nem precisa abrir. João 14. Diz assim: João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai e permaneço em seu amor. E o 5:3 fala assim: porquanto nisso consiste o amor, em que pratiquemos os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não são penosos. Para você que fica criando imagens mentais enganosas, achando que você vai ter que se rasgar inteiro para poder servir a Deus. Isso é uma mentira, gente. Mas não tem esforço nenhum, não sei o que lá. Deixa eu falar para você. O primeiro esforço maior foi de Jesus morrer na cruz. Isso você nunca vai conseguir fazer igual.
E Ele diz que vai fazer coisas maiores, sabe por quê? Porque Ele te dá o subsídio. Sabe? É como se Jesus tivesse feito uma grande obra e Ele nos dá pezinho para a gente ir lá e alcançar coisas maiores. Ele é o nosso fundamento. Entende? Ele é aquele que nos dá a base para nós vivenciarmos nossa vida cristã. E vai ter momentos que você vai precisar se esforçar, vai. Mas vai ter momentos que você vai desfrutar também. Isso é a vida. Isso é a vida cristã. Crianças espirituais têm medo dos desafios que sobrevirão. Na verdade, todo mundo tem um certo receio. Mas a diferença entre alguém que é responsável, maduro, é alguém que tem consciência disso. Fala, eu não tenho para onde ir. Essa é a minha vida. E eu vou viver esse encargo. Eu decidi ser um mordomo. Pense nisso. Nessa decisão sobre a sua vida. Eu decidi ser um mordomo. E olha só que interessante. Para a vaga de mordomo no reino de Deus, o pagamento é muito alto. O salário é ótimo. O salário é muito grande, é galardão. E ainda nessa terra você pode desfrutar de tudo que tem na casa dele. Sabia disso? O mordomo, ele pode comer o que quiser na casa. Não falta nada. Não falta nada para o mordomo, porque ele desfruta dos bens do seu Senhor. Você perdeu uma ótima chance de dizer amém. Que você é um mordomo. Vocês vão entender isso. A gente vai falar sobre diversos assuntos esse semestre. Finanças. Mordomo das finanças. Não é só isso. Família. Espiritual. Ministerial. Tempo. Vou chegar nessa aula do tempo. Meu Deus, vai ser uma glória. Então são várias coisas, todas as áreas da nossa vida que de algum modo nós temos, nosso corpo também, nós temos alguma responsabilidade. Olha só, isso Deus chama de meu. Faz sentido isso? Tudo na nossa vida Deus chama de meu, porque Ele nos comprou com alto preço. E se você está comprado, você é dele. Então, sabe, o seu celular é dele também. Meu Deus do céu! Sabe a sua televisão, a panela que você tem em casa, o carro que você tem, o dinheiro que entra na sua conta, que é muito para a glória de Jesus. Sabe? O seu corpo, a sua casa, a limpeza da sua casa, Deus chama de meu. E essa é a perspectiva, essa é a chave para entender o que a gente vai falar nesse semestre. Porque enquanto nós considerarmos que nós somos soberanos sobre alguma coisa, no sentido de que nós somos os donos de algo e não os responsáveis, nós vamos agir da maneira que nós quisermos. É meu, eu faço o que eu quiser. Não é isso. Mas quando nós entendemos que tudo que nós temos é dele, a perspectiva muda. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor coisa é tudo que você tem ser dele. Porque você pode ser responsável e cuidar, mas é ele que dá o sustento. A melhor coisa que tem é tudo que você tem entender que é dele. Sabe por quê? A mulher que você tem, o marido que você tem, o ministério que você tem, quando você entende que é dele, se faltar alguma coisa, você fala: Senhor, isso é seu, está faltando isso, isso e isso. Daí ele vai lá: sim, é meu mesmo, está aqui a provisão. Entende isso? Quando nós vivemos um evangelho no qual
tudo que nós temos pertence a Ele, nós vamos entender que nós somos mordomos, temos sabedoria ao temermos e pensar em como que a gente vai lidar com aquilo que a gente tem, desenvolver responsabilidade, maturidade, porque é dele e está nas nossas mãos para cuidar, sabe? Vocês entendem isso? Para piazada às vezes é meio complicado assim, no sentido de vida mesmo, porque você é responsável pelo seu celular, pela sua escola, essas coisas, né? Talvez o pessoal mais novo às vezes tem algumas atribuições mais importantes, mas é só quando você começa a ser mais adulto mesmo e fala assim, putz, cara, eu tenho que fazer aquilo, senão já era. E é uma coisa que a gente se depara com a vida. Mas olha só que interessante, a gente se deparou com a vida que se chama Jesus. E essa vida transborda em nós, nos dá graça, auxílio no tempo presente, futuro, passado, para que em tudo que Ele nos deu, que na verdade é dele, nos pediu para cuidar, nos venhamos a gerar muito fruto. Isso é ser mordomo, isso é ser responsabilidade cristã, isso é desenvolver maturidade, isso é viver a plenitude do Evangelho. E olha só que legal, não é penoso. O que você está falando, filho? Estou falando da Bíblia. Isso que eu estou falando. Saia daqui com esse entendimento. Tudo que eu tenho é dele. E não é pesado. Se está pesado, tem alguma coisa. Isso eu não vou falar hoje. Por que algumas vezes fazer é pesado? Sai daqui com o seguinte entendimento. Então tudo é dele. Olha essa semana. Senhor, me ajuda a entender coisas que eu ainda acho que são minhas, mas que na verdade são tuas. Acredite, você entender que algo é de Deus é porque a responsabilidade máxima, cuidado máximo é dele. Você administra. E se faltar alguma coisa, é ele que vai providenciar. Não é só dinheiro não. Só dinheiro. Dinheiro você vai ter um monte. É afeto com os seus familiares, é o seu ministério que você está precisando, no qual tem pessoas que estão nem aí para nada, é sabedoria para lidar no seu trabalho. Nossa, veio aquele fulano com esse BO, vamos resolver, o Senhor é comigo. Amém? Filha, só uma palavrinha. Uma coisa que me veio aqui também é que o mordomo